Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e vamos conversar sobre a formação das cidades-estados gregas. Então, vamos entender esse processo de formação da cidade-estado grega. Tem algumas particularidades quando a gente estuda a civilização grega. Uma dessas particularidades é que a gente fala civilização grega e não falamos império grego, justamente devido a essa característica das cidades-estados que nós vamos aprender juntos. Vamos lá? Convido você, então, a olhar os objetivos da nossa aula, né? Compreender, portanto, esse significado, esse conceito de cidade-estado. Isso é muito importante que nós aprendemos hoje, esse conceito de cidade-estado. E também temos como objetivo contextualizar a formação das cidades-estados gregas e identificar as diferentes formas de poder dentro dessas cidades-estados. Então a gente vai conversar sobre essas duas questões. Tanto compreender esse conceito, se apropriar desse conceito e contextualizar essa formação dessas cidades-estados e as formas de poder que existiam nessas cidades-estados. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o conceito de cidade-estado. Isso é muito importante, que a gente aprenda esse conceito que a gente vai utilizar nas aulas de história, nas aulas de filosofia, quando o seu professor, discutir aí a filosofia grega e a gente poder contextualizar as formas de poder. O governo deve ser exercido por uma pessoa ou um grupo privilegiado ou pelo conjunto de cidadãos? É a primeira provocação que eu faço a vocês, Os gregos antigos formaram diferentes cidades-estados e experimentaram várias formas de governo. Atualmente, esse termo cidade-estado, então nos dias de hoje, o termo cidade-estado, ele é empregado para se referir a países pequenos, como, por exemplo, o Vaticano, Mônaco, Singapura, ou regiões administrativas independentes, como Hong Kong ou Macau. Então, hoje nós utilizamos esse termo cidade-estado, como, por exemplo, o Vaticano, um país considerado o menor país do mundo, encravado ali no coração de Roma, a cidade do Vaticano, que é a sede da Igreja Católica. Cidade-estado é uma cidade com governo autônomo, independente. Embora essas cidades-estados, agora falando da Grécia, estivessem inseridas no mesmo contexto geográfico, no mesmo contexto histórico e com elementos culturais em comum, cada cidade tem um governo autônomo e independente, Então, as leis de uma cidade poderiam ser diferentes da lei de outras cidades. E aí a gente tem, portanto, esse conceito de cidade-estado, não é? O que chamamos de Grécia Antiga corresponde a territórios que extrapolou o país, como a gente conhece hoje em dia. Então vejam, quando a gente se propõe a estudar a Grécia Antiga, nós não estamos falando do que hoje é a Grécia, Então hoje a gente tem ali a Grécia, essa península aqui, mas quando a gente fala em Grécia Antiga, olha só o mapa, pessoal? Pegando aí desde áreas da Península Ibérica, passando pelo sul da França, pegando aqui regiões da Península Itálica e vejam, chegando aqui em regiões do Mar Negro, Ásia Menor, parte da África, então tudo isso pertencia à Grécia Antiga, essas cidades-estados gregas que se estabeleceram neste período da Grécia Antiga. Então é importante a gente fazer essa marcação geográfica. A Grécia atual, ela não corresponde exatamente ao que a gente entende por Grécia Antiga lá do período da Antiguidade. Então há alguns conceitos importantes para a gente entender essa civilização que deixou um legado gigantesco para os dias atuais, não é? Os gregos, eles vão formar cidades-estados
e colônias na Europa continental e, como a gente viu, em ilhas na Ásia, em parte da África, né, chegando aí inclusive na Península Ibérica, região aqui da Espanha. Então vejam a expansão, né, dessa Grécia antiga, sempre aí em áreas litorâneas, né? Então o que vai também nos fazer uma reflexão sobre a importância do comércio marítimo para a civilização grega, né? Os antigos gregos, eles vão se constituir a partir da fusão, da junção de 4 povos. Quais são esses 4 povos? Olha ali, coloco para vocês. Os aqueus, os dórios, os eólios e os jônios. Então são povos que vão se fundir para formar o que a gente conhece por Grécia Antiga. E eles foram muito influenciados pelos cretenses, né? Os povos que viviam na ilha de Creta e que formou uma sociedade urbana palaciana. Então vejam aí que nós temos na formação da civilização grega uma fusão desses povos, jônios, eólios, dórios e aqueus, além da influência dos cretenses, né? Aqueles habitantes da ilha de Creta, uma sociedade urbana e palaciana. Trago aqui para vocês, aonde se localiza a ilha de Creta. Então eu vou ter aqui a península onde eu tenho a Grécia nos dias de hoje e aqui a ilha de Creta. E aqui a ruína do Palácio de Knossos na Grécia. Então, grande parte dessas construções arquitetônicas, das obras de engenharia feitas pela civilização grega, aí há 2, 3 mil anos antes de Cristo, chega até a gente, o que demonstra esse conhecimento matemático, de engenharia, de arquitetura, nessas construções, que se mantêm em pé até os dias de hoje. E aqui, como já dito a vocês, a localização da ilha de Creta, que junto com outros povos, aqueus, jônios, dórios e eólios, formaram a civilização grega, né? Os aqueus, eles ocuparam o sul da Grécia, né? E fundaram várias cidades, sendo a cidade de Micenas a principal dela, uma cidade murada e composta por vários palácios. Nós temos aí as ruínas desses palácios, né? As construções até os dias de hoje na cidade de Micenas. Vão se expandir pelo mar Mediterrâneo e dominam, né, os cretenses, assimilando, né, muitas de suas habilidades. Então, os micênicos, os povos micênicos, dominam os povos cretenses e assimilam muito das habilidades, muito da cultura cretense dentro da sua cultura. Por volta de 1200 a.C., jônios e eólios invadiram a Grécia continental e os dórios, o 4º povo dessa fusão, se instalam na ilha de Creta. Era, portanto, a origem do povo grego, né? Várias culturas, né? Pelo menos 4 povos, mais a ilha de Creta, várias culturas que se fundem para formar o que a gente conhece como povo grego, como civilização grega, pessoal. Olha só, localização de Micenas na Grécia. Trago aqui para vocês a cidade de Micenas. Outra cidade importante, Atenas, atualmente capital da Grécia, mais ali. Cidade de Esparta, e a gente sabe da rivalidade que existia entre Esparta, uma cidade mais militarizada, e Atenas, uma cidade mais ligada à filosofia. E aqui, entre Esparta e Atenas, nós vamos ter a cidade de Micenas, né, onde tem o início desse processo de formação da civilização grega. E olha só, período homérico. Então a história grega pode ser dividida em períodos, né? Como por exemplo o período homérico, depois nós vamos ter o clássico, o helenístico, né? Alguns outros períodos. Agora, falando do período homérico, por volta do ano de 1200 a.C., os palácios micênicos foram destruídos. Ocorreu um empobrecimento material. Alguns povoados foram abandonados e uma forma de escrita criadas pelos cretenses desapareceu cerca de 300 anos. Então veja aí um declínio nessas invasões, essas guerras que ocorreram nesse processo de civilização grega. Esse período é chamado pelos historiadores de período homérico. Por
Por que período homérico? Porque as principais informações que nós temos acerca deste período, ela vem de 2 poemas escritos por Homero, a Ilíada e a Odisseia. Então é a partir desses poemas, dessas 2 obras de Homero, que nós temos informações sobre esse período, e daí o nome de período homérico. No período homérico, com o fim dos palácios, né, que foram destruídos, como nós acabamos de ver, os reis perderam poder e a aristocracia, destaco o termo ali para você, né, para a gente entender esse conceito de aristocracia, ela se fortalece, né? E vejam que a aristocracia é um termo que a gente utiliza até os dias de hoje, não é mesmo? A base da organização passou a ser oikos. Então essa palavra aí chamada oikos, uma grande família com seus dependentes e bens. Então vejam aí as famílias se destacando, os oikos, como uma nova forma de organização social. Com o passar do tempo, esse chefe dos oikos, né, maior e mais rico, ganhou força e passou a governar com o auxílio de guerreiros saídos de outro grupo. E aí a gente começa a estabelecer essas relações de poder. Já havíamos estabelecido relações culturais com a formação da civilização grega a partir dos 4 povos. Agora a gente também fala dessas relações de poder, né? Esse chefe dos oikos, aquele que tinha mais poder, mais bem preparado militarmente, passa a dominar outros oikos, passa a contar com guerreiros e vai fazer esse processo, né, de empoderamento dessa aristocracia. Olha só, dos oikos à cidade-estado, né? Trago ali essa imagem bonita, né, das ruínas de Atenas, né, uma típica polis grego. Polis é uma palavra grega que significa cidade. Vários municípios paranaenses têm polis no nome, né? Como, por exemplo, Borrasópolis, né? Polis, cidade, a cidade de Borrás, Carlópolis. Então, essa ideia de polis, que significa cidade, utilizada hoje na nomenclatura de vários municípios, tanto do Paraná como do Brasil todo, né? Então, essa assembleia, formada com guerreiros de igual poder, decisão, deu origem à cidade-estado grega, conhecida como polis. Então, essas cidades-estados, como nós conversamos, vinham, né, de um mesmo agrupamento cultural, mesma cultura, porém ela tem um governo independente. As cidades-estados gregas eram bem diferentes das cidades atuais. Era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto comum às divindades. Governo nas polis, né? Então os governos na Grécia Antiga, ainda que colônia, esses governos eles eram independentes. Então a gente vai ter aqui várias cidades no mapa, várias colônias também, mas essas cidades elas são independentes entre si. As colônias, por sua vez, elas mantinham laços comerciais e culturais com a cidade-mãe, com aquela cidade satélite, né? Com a cidade-estado. Então esse mapa aqui representando Grécia e as colônias gregas aqui em amarelo, para a gente poder compreender um pouquinho mais. E aqui eu trago uma atividade para a gente pensar, olha só. A colonização grega foi uma expansão colonial organizada pelos gregos arcaicos no Mar Mediterrâneo e no Mar Negro, no período dos séculos 8 a 6 a.C. Sobre esse processo, responda: que razões levaram os antigos gregos a fundar colônias na orla do Mediterrâneo? Como eram os laços entre as colônias gregas e a cidade-mãe? Responda a atividade, a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Que razões levaram os antigos gregos à fundar colônias na orla do Mediterrâneo? E como eram os laços entre as colônias gregas e as cidades-mães, né? Então, olha aqui, a resposta à primeira questão é, a falta de terras férteis, a escravização por dívidas e a procura por ferro são as principais razões que levaram os antigos gregos a fundarem colônias na orla do Mediterrâneo. As colônias gregas, elas tinham um governo próprio, eram independentes da cidade-mãe, constituíam-se cidades-estados, porém mantinham entre si laços comerciais e culturais, como por exemplo a língua e a religião. E agora a gente vai dar uma olhadinha nas formas de governo que nós encontramos aí na civilização grega, né? Então a monarquia, né? Na monarquia, talvez aí a forma que a gente mais comum, ou que a gente lembra com facilidade, o governo era concentrado nas mãos de um rei. Então na monarquia nós temos um rei, como atualmente nós temos na Inglaterra, né? Com a Rainha Elizabeth. Conhecido como Basileu esse rei, não é mesmo? Em algumas cidades-estados, o rei ele contava com um conselho de nobres, né? Então havia o rei, mas havia o conselho de nobres. Também há casos de cidades, né, como Esparta, que possuíam 2 reis. Então daí a gente vai ter uma diarquia ao invés de uma monarquia. Nós temos a oligarquia, né? Essa palavra também muito conhecida na história do Brasil, a oligarquia paulista dos cafeicultores, né? Significa governo de poucos. Então nós tínhamos a monarquia, lá na civilização grega nós temos a oligarquia, uma forma de governo em que o poder ele está concentrado na mão de alguns aristocratas, em geral proprietários de terras. Nós temos a tirania, pessoal, forma de governo em que o governante assume o poder através de meios ilegais, ele é um tirano, com o uso, por exemplo, da força militar. Geralmente era adotado em momentos de crise, em épocas de ameaças ou de revoltas, nós vamos ter a tirania. E vamos ter a democracia, né? A forma de governo que nós temos hoje no Brasil, em que o poder vem do povo, né? Então o poder emana do povo. Atenas foi o único exemplo de democracia na Grécia Antiga e apresentava características bem distintas das democracias atuais, como a nossa democracia, a democracia no Brasil. E você sabia, dia 15 de setembro é considerado pela ONU como o Dia Internacional da Democracia, né? Então ela traz aí esse dia como Dia Internacional, dia 15 de setembro. Galera, e agora eu trago uma atividade. Nós vamos ler alguns trechos, né? Então ali, ó, leia os trechos a seguir e identifique quais as formas de governo em cada um desses trechos. Trecho 1. Platão definiu como governo sem lei dos ricos, ávidos por poder e dinheiro, e que estão interessados apenas em seus próprios interesses. 2. Foi o regime político inicial das poleis gregas. Todas elas foram, pelo menos inicialmente, governadas por reis. Quando a gente tem rei, a gente tem o quê? 3. Tomaram o poder pela força, golpe de Estado, ou pela astúcia, manipulando o povo sobre a promessa de restaurar a ordem e a estabilidade, né? O poder adquirido de forma ilegal. 4. Vivemos sob a forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelos a alguns, ao invés de imitar os outros. Seu nome, como tudo que depende, não de poucos, mas da maioria. E aí, pessoal, em cada um desses 4 trechos, qual é o tipo de governo apresentado? Responda a atividade, a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Nós lemos 4 excertos e você deve, portanto, identificar a forma de governo em cada um desses trechos lidos, né? E olha ali, ó, de acordo com os trechos analisados, as formas de governo são oligarquia, governo de poucos, monarquia, quando a gente tem um rei, tirania, quando o poder, né, ele é assumido de uma maneira ilegal, geralmente utilizado através da força militar, e a democracia, em que o poder emana do povo, né? Então, olha aí as 4 formas de governo. Pessoal, e olha aqui, nós estudamos, portanto, fazendo a nossa retomada, né? O conceito de polis, importante, aprendemos qual é o conceito de polis, como se formaram essas cidades-estados, né? A civilização grega, a partir da junção de 4 povos, além aí da dominação dos cretenses, e as diferentes formas de governo, né? Tais como a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Foram aí assuntos abordados. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a sua presença, a sua participação. Fique bem, se cuide e até a próxima.